A água oxigenada participa como um dos reagentes de muitas reações de oxirredução. O item A pede para escrever os coeficientes estequiométricos na frente de cada uma das espécies que participam das reações indicadas neste quadro. E o item B pede para indicar se, em cada caso, a água oxigenada atua como agente oxidante ou agente redutor. Já o item 2 mostra a equação que representa a decomposição da água oxigenada e pede para representar por meio de equações balanceadas a semi-reação de oxidação e a semi-reação de redução em meio ácido dessa decomposição. Por fim, o item 3 indica que a decomposição da água oxigenada, como representada no item anterior, é espontânea e pede para assinalar com um X a quadrícula correspondente, indicando se a força eletromotriz dessa reação é menor, igual ou maior que zero. Para resolvermos o item A da questão 1, temos que considerar as equações dadas no enunciado. A equação 1 representa a reação da água oxigenada com íons iodetos em meio ácido. Verificamos que nesta reação o oxigênio sofre redução, pois ele passa de -1 no primeiro membro da equação para -2 no segundo membro, enquanto o iodeto sofre oxidação, passando de -1 para 0. Para fazermos o balanceamento desta equação, temos que considerar a quantidade de elétrons envolvidos tanto na redução quanto na oxidação. Então, temos aqui, na redução, o oxigênio ganha um elétron, porém, temos 2 oxigênios. Logo, são 2 elétrons envolvidos na redução. Já na oxidação, o iodeto perde um elétron. Mas como também temos 2 átomos de iodo na reação, são 2 elétrons perdidos. Como o número de elétrons envolvidos na redução é igual ao número de elétrons envolvidos na oxidação, podemos fazer o balanceamento desta equação por meio do método das tentativas. Obtemos, então, estes índices. Na equação 2, podemos verificar que o oxigênio sofre oxidação neste caso, pois ele passa de -1 para 0, enquanto que o manganês sofre redução, pois passa de +7 para +2. Vamos calcular o número de elétrons envolvidos tanto na oxidação quanto na redução. Na oxidação, temos que cada átomo de oxigênio perde um elétron, porém são 2 átomos, então teremos 2 elétrons envolvidos na oxidação. Já na redução, cada átomo de manganês perde 5 elétrons, porém apenas um átomo de manganês está representado aqui, então no total são 5 elétrons envolvidos na redução. Como o número de elétrons da oxidação é diferente do número de elétrons de redução, para balancearmos, temos que colocar o número de elétrons envolvidos na oxidação na frente das espécies envolvidas na redução e o número de elétrons envolvidos na redução na frente das espécies da oxidação. E os índices das outras espécies nós calculamos pelo método das tentativas, obtendo 6 e 8. O item B pede para indicar se a água oxigenada atua como agente oxidante ou redutor em cada uma dessas equações. Na primeira equação, temos que o oxigênio da água oxigenada sofre redução, logo a água oxigenada é o agente oxidante. Já na equação 2, o oxigênio da água oxigenada sofre oxidação, sendo assim, a água oxigenada é o agente redutor. Item encerrado. O item 2 traz
a equação que representa a decomposição da água oxigenada e pede para representarmos as semi-reações de oxidação e de redução desta reação. Então, vamos analisar a equação que representa a decomposição. Então, aqui verificamos que a água oxigenada tanto participa da reação de oxidação quanto da de redução, pois o oxigênio, que é -1 no primeiro membro, passa para -2 na água no segundo membro, indicando a reação de redução, e também passa para 0 no oxigênio gasoso, indicando a reação de oxidação. Para escrevermos a reação de redução, temos que considerar a formação de água, onde o oxigênio sofre essa redução. Na semi-reação, temos também que indicar o número de elétrons envolvidos na redução, ou seja, cada oxigênio ganha um elétron, temos 2 oxigênios, então teremos 2 elétrons aqui no primeiro membro. Como o enunciado diz que a reação ocorre em meio ácido, temos que acrescentar íons H+, do lado da equação em que faltam hidrogênios para ocorrer o balanceamento. Ou seja, temos 4 hidrogênios aqui no segundo membro. Para completarmos 4 hidrogênios no primeiro membro, acrescentamos 2 H+. Para balancearmos a semi-reação de oxidação, o método é bem parecido. Porém, acrescentamos elétrons no segundo membro da equação, indicando a perda dos mesmos. Ou seja, como o oxigênio, cada átomo perde um elétron e são 2 átomos, acrescentamos 2 elétrons aqui no segundo membro. E, para balancearmos o hidrogênio, também acrescentamos íons H+, no lado da equação que falta hidrogênio. Item encerrado. Por fim, o item 3 diz que a decomposição da água oxigenada é uma reação espontânea. E sabemos que processos eletroquímicos espontâneos são caracterizados por uma força eletromotriz maior que 0. Logo, a força eletromotriz da reação de decomposição da água oxigenada é maior que 0. Questão encerrada.